Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Robson Viegas e hoje eu quero trazer para vocês aqui notícias relacionadas a Filipe Luís, gente. Não são boas, tá? Notícias aí relacionadas a Filipe Luís em relação aí depois do jogo do empate frustrante de Flamengo versus Ceará. Vale a pena lembrar que o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, né, contra o Ceará e no segundo tempo o Flamengo ficou muito apagado no jogo. Não foi só esse jogo contra o Ceará que permitiu tais cobranças a Filipe Luís, né, nas redes sociais e até mesmo por grandes comentaristas. Foram outros jogos também. Embora o Flamengo tenha feito algumas partidas onde tenha obtido vitória, o Flamengo não vem fazendo bons jogos, boas atuações, como se espera desse elenco do Flamengo. Após o empate de Flamengo e Ceará, a gente monitorou aqui as redes sociais, comentários, né, filtramos aqui muitas notícias relacionadas, né, ao assunto do momento que foi Filipe Luís. Alguns torcedores chegaram ao ponto de dizer que Filipe Luís não é o técnico à altura de comandar essa equipe do Flamengo. Outros, né, torcedores chegaram a comparar a atitude, né, o comportamento de Filipe Luís com o comportamento de Tite. Um técnico que fica prezando muita posse de bola, muito toque de bola. Lembrando, né, que Flamengo, em todos os jogos praticamente, tem a porcentagem maior de posse de bola. Mas a porcentagem de posse de bola maior não significa que vai ter uma boa atuação. É justamente isso que irrita muitos torcedores. O Flamengo tem muita posse de bola, chega a empurrar o adversário para trás, mas não tem eficiência no ataque do Flamengo. E isso está custando muitas irritações por muitos torcedores, que chegaram ao ponto de dizer justamente que Filipe Luís não está à altura desse elenco do Flamengo. Vamos analisar aqui um pouco melhor em relação aí a esses últimos jogos do Flamengo. E as entrevistas de Filipe Luís, que outrora eram muito agradáveis, palavras bonitas, sábeis, né, sabendo responder com muita educação a todos os jornalistas, isso agora está irritando muitos torcedores, porque estão classificando a entrevista de Filipe Luís como uma forma de passar a mão, de acatar o erro, né, e de não resolver os problemas. Isso tudo está custando muita paciência de muitos torcedores. Bom, a gente analisando aí os dois últimos jogos do Flamengo, que é o Atlético Mineiro, que perdeu, e agora contra o Ceará, que foi um empate frustrante. Vale a pena ressaltar que o Flamengo ainda está na liderança do Campeonato Brasileiro, né, por saldo de gols, no mesmo número de pontos com o Cruzeiro. Contra o Atlético Mineiro, Filipe Luís foi questionado sobre essas duas últimas partidas com desempenho abaixo. E o Filipe Luís falou que contra o Atlético Mineiro, o mérito do jogo foi do Atlético Mineiro. É aí que entra a questão de algumas irritações, né? Porque todo mundo sabe que Filipe Luís errou na escalação inicial do Flamengo contra o Atlético Mineiro, subestimando o time do Atlético Mineiro, que não é um time ruim, é um time bom, e veio com o melhor com o que tinha para jogar contra o Flamengo, obtendo a vitória. Embora, né, importante lembrar que a vitória foi através de um erro de Léo Pereira, mas ganharam. Mas não foi mérito do Atlético Mineiro na minha visão, né, e como na visão de muitos. Foi mais um erro de escalação ali inicial, que se o Flamengo entrasse com um time que estava no banco de reservas, o Flamengo teria, né, feito uma partida melhor e ganhado. Obviamente ganhado pelo jogo que fez ali dentro daquela partida. Contra o Ceará, né, o Flamengo, né, como falamos no início do vídeo, fez um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo parece que cansou, perdeu o ritmo, né, não tinha mais criatividade. As mudanças que Filipe Luís também fez durante o jogo chamam a atenção porque não foram mudanças eficientes. E aí, o que nós temos depois do pós-jogo de empate? Uma queda muito grande de aprovação de Filipe Luís no Flamengo. Eu vou trazer para vocês aqui, tá? Comentários, né? Comentários de muitos torcedores nas redes sociais. Alguns chegaram ao ponto de falar que o tipo de jogo, o estilo de jogo de Filipe Luís é muito ruim, é muita posse de bola, né? Como a gente até falou, sem eficiência. O estilo de jogo do Filipe Luís é um time lento, né? Não é um time que ataca muito, é um time que usa muito as laterais para fazer jogadas, não tem jogadas, né, verticais, não tem jogadas por dentro. Isso é um fato, né? A gente vê que o time do Flamengo não tem muitas jogadas por dentro, não tem qualidade. E o Flamengo cria, mas não consegue fazer gol.
pouco chuta pro gol também. Isso foi um dos pontos a serem comentados nas redes sociais. Ou seja, gente, o que nós temos aí, nessa semana agora que está iniciando, é justamente uma taxa, um índice de aprovação, muito baixo, de torcedores com o Filipe Luís. Vamos agora, eu vou dar aqui a minha opinião, para a gente finalizar esse vídeo aqui, em relação a tudo isso que está ocorrendo. Gente, é obviamente que nós, torcedores flamenguistas, nós às vezes criamos próprias crises. E precisamos entender que o Flamengo está numa semana muito decisiva, o jogo de volta da Copa do Brasil. É obviamente que teve erros, teve muito problemas com os últimos jogos, mas precisamos apoiar. A gente não precisa... O que não precisa agora, na realidade, é colocarmos lenha na fogueira para criar uma crise. Porque isso acaba chegando no campo. Então, fechados agora com o Flamengo, fechado com o Filipe Luís, com os jogadores, vamos com tudo para cima do Atlético Mineiro. Tem um jogo decisivo também no sábado contra o Mirassol no Maracanã, valendo ali a liderança do Campeonato Brasileiro. Depois, na outra semana, já começa as oitavas de final da Libertadores. Então, a gente não pode agora criar crises, para que possa, afetar o futebol do Flamengo em campo. Mas, de antemão, é mais uma questão de trazer aqui para você, caro telespectador, notícias relacionadas aí à repercussão desse empate frustrante do jogo de Flamengo versus Ceará. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no nosso canal. Tamo junto, firme e forte. Valeu, até a próxima.